excelentíssimo senador Inácio Arruda, excelentíssimo senador Ricardo Verrasso, excelentíssima senadora Marisa Serrano, excelentíssima senadora Maria do Carmo Alves e Marinor Brito, senador Marinor Brito, excelentíssimos membros, e senador, desculpe, excelentíssimo senhor Randolfo Rodrigues. Membros e suplentes desta mesma comissão, artistas, produtores, colegas do Ministério da Cultura, bom dia a todos. A histórica parceria entre a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal e o Ministério da Cultura. Neste momento, chego com a intenção de iniciar uma nova parceria, tendo como objetivo a cultura como um elemento estratégico para o país e essencial para a emancipação do cidadão, o que deve ocorrer nas bases sólidas do humanismo, da inclusão social e da melhoria de condições de vida da população. Cada vez mais, o Brasil é reconhecido por seu potencial criativo e empreendedor. Fenômenos que posicionam o país entre os que mais se desenvolvem no mundo atual. O povo brasileiro já conviveu com a fome, a miséria, a ausência das mínimas condições de vida e tantas outras dificuldades que vêm sendo superadas gradativamente. Conta hoje com reconhecimento internacional pelo exemplo de democracia e de desenvolvimento com inclusão social promovido pelo seu governo. Do ponto de vista desta inclusão, um desafio se impõe agora para os que aqui estão com a tarefa de dar seguimento à grande obra do ex-presidente Lula, em particular a desenvolvida na área cultural. Uma pesquisa do IPEA mostrou que o consumo da chamada classe C superou da classe B em 2009, fenômeno que deve ter se repetido também em 2010. No entanto, há ainda uma enorme diferença entre o que se adquiriu em uma faixa e outra. Entretanto, enquanto as famílias da classe C compraram eletrodomésticos e outros itens básicos para a residência, o outro grupo gastou mais com livros, discos e entretenimentos culturais. Essa pesquisa nos alertou para a necessidade de alimentar nessa nova classe que ascendeu socialmente o hábito que é também essencial para o conhecimento e a abertura de horizontes. Nesse sentido, passamos a pensar em projetos voltados para esse novo público. Um deles, já em andamento na nossa Fundação Biblioteca Nacional, vai nos apresentar o programa do livro popular a R$10, que queremos lançar ainda neste primeiro semestre. Essa boa notícia venho trazer e dividir aqui com essa comissão em primeira mão, colocando-me também à disposição de todos os senadores para que apresentem outras iniciativas que visem ampliação do acesso à cultura e novas oportunidades de crescimento pessoal, familiar e social para a nossa população. Nesse horizonte propício para aumentar significativamente o acesso ao cinema, ao teatro, aos espetáculos artísticos, ao livro e à leitura, está o Vale Cultura, formulada na gestão anterior e que voltará para aprovação nesta casa. Ele vai significar novas oportunidades de acesso à cultura, especialmente para os trabalhadores, mas vai também significar um expressivo aumento de recursos no mercado da criação e da produção cultural. Um dos grandes avanços do Ministério da Cultura nos últimos 8 anos foi o incremento dos investimentos do Estado brasileiro no setor. A cultura no mundo atual
não só se transformou num elemento essencial para a solução dos modelos de desenvolvimento, como passou a uma condição onipresente, chave inclusive para a administração de complexos problemas de ordem social. Embora o orçamento tenha aumentado nestes últimos anos, o horizonte de avanços das políticas culturais nos impõe o dever de nos empenhar por mais. Ainda há muito para fazer pelo avanço cultural pleno do Brasil. Temos que conquistar as propostas contidas na PEC 150, que destina dos orçamentos públicos o mínimo de 2% para o investimento da União, 1,5% para dos estados e 1% dos municípios. Essa luta continua e tenho certeza que terá de todos o apoio e atenção aqui nessa comissão. Ainda do ponto de vista da ampliação dos investimentos públicos para a cultura, visionamos ainda no mandato da presidenta Dilma e de todos nós do Ministério da Cultura o Fundo Social Pré-Sal e a fatia de recursos que certamente poderá levar a infraestrutura cultural brasileira a uma condição de igualdade às melhores existentes na Europa ou na América do Norte. A conquista de novos recursos para a estruturação do setor cultural é tão importante quanto a ampliação dos recursos orçamentários diretos. Por esta razão, é também imperiosa a aprovação do projeto Procultura, com novas propostas que visam aperfeiçoar as leis de incentivo à cultura e que chegará ainda neste ano ao Senado Federal. Há ainda uma robusta pauta de outros temas em tramitação nesse Congresso e outros que ainda deverão chegar aqui ao longo dessa legislatura, como a Lei do Circo e inúmeros projetos de lei, principalmente no âmbito das políticas para o audiovisual. Quero dizer aqui que tanto eu, como toda a equipe de secretários e dirigentes do Sistema MINC, estamos extremamente comprometidos com a consolidação do Sistema Nacional de Cultura e de todos os avanços conquistados por cada um de nós. Para isso, já desencadeamos um processo interno de planejamento do Ministério da Cultura, que ainda em 2011 vai se cruzar com o início de outro grande momento de participação e diálogo, que será a realização das conferências municipais e estaduais de cultura, preparatórias para a grande conferência de 2012. Nesse momento, estamos trabalhando em várias frentes para a superação das dificuldades encontradas nesta gestão. A primeira delas tem a ver com a quitação dos convênios e editais dos anos anteriores. Decidimos que essa seria a prioridade número 1 do Ministério, assim que tivéssemos orçamento e financeiro liberados para o exercício atual, o que ocorreu agora em março. Desde o dia 14, estamos pondo em dia os pagamentos dos pontos de cultura, comprovando com isso o nosso compromisso de continuidade com os bons projetos que foram realizados nas gestões anteriores e também de seriedade e respeito aos movimentos e comunidades que expressam e se valorizam através deste programa. Nosso compromisso, portanto, é com a continuidade dos avanços, mas também com as inovações pactuadas. Em seus 26 anos de existência, o Ministério da Cultura conseguiu avançar, e muito. Mesmo sobre a mancha da censura e coerção ditatorial dos anos 80, ou ainda o brutal esvaziamento institucional vivido nos anos 90, a cultura soube se fortalecer ao se aliar às forças vivas da sociedade e da democracia brasileira. Algumas marcas indicam essa retomada conceitual na estrutura orgânica do Ministério.
a convivência cotidiana de abertura e consulta pública, órgãos colegiados, conselhos e consultores da sociedade, a transparência prática dos editais públicos, a descentralização dos recursos para todas as regiões, a mediação institucional pela criação de marcos regulatórios, além da profunda agenda comum com o Congresso Nacional, que queremos fortalecer ainda mais. Se o governo Lula avançou ao promover uma mudança de investimentos culturais concentrada, desproporcionalmente em quase todos e quase que somente 2 estados da federação, agora, com o governo da presidenta Dilma Rousseff, queremos efetivar essa transformação, ampliando as ações do Ministério para investir e envolver cada vez mais todos os seus estados nas políticas públicas de cultura. Os projetos que tramitam ou vão tramitar nesta casa, que aqui destacamos, serão fundamentais para todo este processo. Juntos vão representar uma verdadeira revolução cultural para o Brasil. Esperamos, então, poder contar com o apoio dos senhores. Muito obrigada. A Secretaria da Comissão providenciou a abertura das inscrições para o início do diálogo. Eu queria convidar a vice-presidente da comissão, senadora Marisa Serrano, para assumir a presidência e comandar este segundo estágio da nossa conversa com a ministra, que é o do diálogo com os senhores senadores. Marisa, os inscritos aqui, senador Inácio Arruda, Marinor Brito, Randolfo Rodrigues, que é nosso convidado ilustre hoje, não pertence à comissão, mas nos honra com a sua presença. Essa é o índice de abertura. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar e agradecer a presença da ministra Ana de Holanda aqui conosco, e todos os artistas, atores, produtores, que estão aqui nos prestigiando, e todos os amigos, e dizer que a cultura não pode ser o patinho feio nem dessa comissão, nem do governo. Eu não dissocio educação de cultura, e não acredito no povo desenvolvido se não for um povo educado e culto. Portanto, trabalhar com cultura é dever de todos nós, mesmo aqueles que não tenham tido uma formação cultural desde pequena ou adequada, mas que sente a cultura como fundamental para a construção do cidadão brasileiro. Portanto, eu fico muito contente de estarmos aqui discutindo cultura brasileira e colocar que nós temos projetos muito importantes em tramitação, e os senhores senadores poderão mencioná-los, que serão debatidos, como disse a ministra, aqui nessa casa, estão na Câmara, mas que são fundamentais para melhorar a cultura brasileira. E acredito também, como disse a ministra, sem recurso a cultura não anda. E a cultura tem um dos menores orçamentos da Esplanada. Portanto, é dever nosso também discutir a questão orçamentária para a cultura brasileira. Portanto, quis fazer esse adendo apenas para esquentar os debates. Passo aí a palavra ao senador Inácio Arruda, que é o autor do requerimento de convite para que a ministra estivesse conosco nessa manhã. Bom, senhor presidente e senhora presidenta. Obrigada. Assim, eu quero cumprimentar a nossa ministra Ana de Holanda. Queremos agradecer a presteza no atendimento ao nosso convite. Eu considero assim que nós já estivemos aqui com o ministro da Educação, estivemos com o ministro do Esporte, e talvez essa seja a audiência mais prestigiada dentre todas que nós tivemos, e eu a considero como a mais importante. Em alguns países, o ministério mais importante não é o da Fazenda, é o da Cultura. Embora, muitas vezes, a Fazenda que sustente os programas
da cultura, digamos assim, no direcionamento dos meios para que a cultura possa se manifestar. Veja que talvez o principal instrumento de influência que os povos têm em todas as épocas no mundo é a sua influência cultural. É a capacidade de fazer com que os outros falem a sua língua, o seu idioma, cantem a sua música, vejam seus filmes, vejam as suas atrações circenses e uma gama extraordinária de expressões artísticas que vai das artes plásticas à escultura, aos monumentos, às obras. Uma vez brincando aqui o Niemeyer, ao responder uma indagação de um profissional da própria área, digamos assim, da construção e da arquitetura, e perguntando, olha, mas esse prédio que o senhor fez não tem funcionalidade. Entendeu? Aí ele disse, mas é que eu não fiz para ter funcionalidade. Eu fiz para ele ser admirado, para ele ser visto. De longe vão ver lá o Palácio do Planalto, a Alvorada, o STF, vão ver aqui o Congresso Nacional, vão ver a Catedral. São obras para você ter o fascínio diante delas e poder exportá-las como ícones da cultura nacional. Isso vale para a música, isso vale para as artes plásticas, vale para os nossos repentistas. Há pouco estávamos ali ouvindo o Geraldo Amâncio com o seu repente. Claro. Então, você vê que a força da cultura é algo muito presente em todos os tempos. E hoje mais ainda. E talvez a responsabilidade, que eu imagino assim, maior do Ministério da Cultura, além de uma luta titânica, orçamentária, porque não é fácil você mudar a cultura de governo, porque essa é uma cultura de governo, não é uma cultura desse ou daquele governante, é uma cultura de governo, que vem ao longo dos tempos, dizendo, olha, mas para que tanto recurso para a cultura? O pessoal canta e pinta e borda e etc e tal, não precisa desse recurso. Mas eu fico examinando um programa que Vossa Excelência citou e que eu percebo como algo explosivo do ponto de vista cultural, em termos de apresentar aquela máxima da qualidade e quantidade, né? Então, mas esse é um programa que se alastra como aquele rastilho de pólvora, que você pode transformar a cultura em algo poderoso, que é este programa de ponto de cultura. Olha, é um negócio bem simples, é só um ponto. Mas se você for somando os milhares e milhares de pontos de cultura, de gente do povo simples, que está em casa cuidando da comida dos filhos ali, mas está fazendo aquele bordado, aquela criação, e que de repente aquela criação se transforma também em uma peça de arte, de cultura. E quantos outros, esses repentistas que aí estão, que até às vezes sumiram. Nós fizemos agora quase que uma brincadeira feita por um acadêmico